E hoje a gente vai falar sobre o tema do narcisismo. E para isso a gente vai trazer uma série chamada Anatomia de um Escândalo. O importante é que dá pra gente perceber bastante coisa sobre narcisismo. Então por isso que a gente decidiu falar sobre a série. Certo, tá? Boa, certo? Boa tarde, meus amores. Bem-vindos à sua pílula semanal de autoconhecimento. Vamos falar aí da série. E já deixamos o alerta de spoiler, né? Lógico, porque a gente vai falar da série, não tem como. Vamos tentar, assim, não comprometer muito, né? Mas alguma coisa a gente vai ter que acabar falando, né, Lá? Sim, não tem como. Até Não tem porque como. é isso, né? É poder enxergar ali alguns movimentos que talvez você reconheça em alguém, aí na sua rotina. E o legal é que quem não assistiu a série pode assistir, né? E aí ir percebendo, afinando um pouco mais o olhar para isso, para o narcisismo. No caso, né, o narcisista ali da série, né, que a gente acaba identificando bastante características dele, é o político lá, todo fudidão, parará, né? O marido, né? O O James, que é o marido. marido. Isso. E assim, acho que é importante a gente falar, antes da gente começar a falar sobre o narcisismo, que tem algumas características que a gente vai dizer. E que, Inclusive eu ia te falar isso. É muito fácil você identificar um narcisista, porque é um cara que se acha, é um cara que chega falando que ele é o melhor, que sempre tá acima de todo mundo, né? Então, assim, bater o olho, você fala, esse cara é um narcisista, né? É um folgado, né? então, o que acontece é que, assim, existe um transtorno de personalidade narcisista, que existe uma série de critérios que a gente vai analisar para dizer, sim, esta pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Existem traços narcisistas. Muitas pessoas podem ter traços narcisistas, mas não quer dizer que elas tenham um transtorno narcisista. Mas apesar de ter esses traços, Como tudo, né? A gente brinca um pouquinho com o toque, né? Nossa, a pessoa tem toque, né? A gente tem, aspas, né? Um pouquinho de toque, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho. Todo mundo tem traços de tudo. O problema é quando isso é muito grande, né? isso. Então, assim, no transtorno, quando a gente vai classificar um transtorno, é porque essa pessoa, ela está trazendo, né, esse quadro, que são vários elementos, estão trazendo problemas para ela, né, um sofrimento para ela, ou para as pessoas que convivem com ela. E alguns transtornos, a pessoa não sente o sofrimento. Né? O sofrimento quem toma é quem convive com ela, não Quem ela. se lasca Ela é ótimo. quem se lasca é quem tá se relacionando, né? E de Isso. forma geral, dependendo do grau de um narcisista, ele tá muito bem, né? Ele sempre vai entrar com o pé e a outra pessoa com a bunda, né? Então, Exato. Então, assim, dentro de um quadro de um transtorno, a gente tem algumas características, né? Que dentro dessa personalidade tem vários outros transtornos que são muito parecidos e por isso às vezes é difícil de distinguir um de outro. Né? Mas assim, e pra claro, gente. quem faz diagnóstico, né? Psicólogo pode, psiquiatra, enfim, não é para sair por aí diagnosticando de boteco. É Não, só para ficar um pouco mais atento a estas características. isso. Até porque aquelas pessoas que têm o transtorno mesmo, são poucas pessoas que têm transtorno, né? A maioria das pessoas tem traços. Tem traços, às vezes, de toque, né? Obsessivo, tem traços de narcisismo, mas não necessariamente tem o transtorno. Independente disso, é importante a gente falar algumas questões, porque isso vai enredando a relação, né? Principalmente quem se relaciona com pessoas que têm um transtorno narcisista ou que tem traços muito fortes de narcisismo, né? Então, assim, para a gente entender um pouco o que é o transtorno de personalidade narcisista. É uma pessoa sempre muito, eu sou bom, eu sou o máximo. E aí, né? Não Como é que é? necessariamente, né? Tem Exato. aquela característica de que é superior o tempo todo, nossa, é nítida, é clara a superioridade. Não necessariamente, né? Mas tem muitas questões relacionadas aí a uma grandiosidade, a questão de se sentir superior,
Mas não necessariamente é verbalizado. Você vai vendo isso em outros comportamentos, como por exemplo... Às vezes um pouco a ideia de que eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida sozinho. Sim, isso. Ou, por exemplo, vai diminuindo o outro, né? Mas de uma forma muito sutil, porque não percebe, não ouve, né? O sentimento do outro. Então tem uma questão da falta de empatia, que isso é um ponto. Sim. Mas não é que vai ser necessariamente agressivo, né? Ou dificilmente, na verdade, é agressivo, é impulsivo, é muito Explícito, controlado, né? é muito manipulador, assim, é uma manipulação tão sutil que você nem percebe. A hora que você viu, você já caiu. E você só vai perceber quando você sai da relação e você fala, nossa, como que eu não enxerguei tudo isso? Tava ali na minha cara. Não, você não enxergou porque você tava tão mergulhada nessa rede do narcisista que você não percebeu, né? Então, assim, as pessoas que têm o transtorno, né, normalmente são homens. Então, de 50% a 75% são homens. Então, é mais difícil ter em mulheres. Mulheres têm outros transtornos, mas é mais conhecido nos homens, né? E aí tem alguns pontos que são, que são os critérios aí, que é essa sensação de grandiosidade, da sua própria importância, que é exagerar as conquistas, os talentos, tudo meu é melhor. Contando vantagem o tempo inteiro. Contando vantagem o tempo inteiro, né? Às vezes dando umas aumentadas nas vantagens. Sim. Tem uma preocupação muito grande com poder, com sucesso, né? Então, com questões de poder, de brilho, de beleza, mais bonito, mais poderoso, o centro das atenções, e vai se associar com pessoas. Então, assim, o interesse das relações são pessoas que têm um certo poder, um certo sucesso, ou que vai trazer algum benefício para o propósito do que ela precisa, né? Do que essa pessoa narcisista, né? Do que esse cara, né? A maioria são os homens, que esse narcisista precisa. Então ele vai se aliar a pessoas que vão trazer benefícios. Então, por isso também que ele não está nem aí com o sentimento ou com a empatia ali. Ele quer mesmo ter o lucro disso. E se essa pessoa não me traz mais benefício, próximo, né? Vamos jogar fora essa daí claro. E vamos pro próximo. Sim, sim, sim. E isso fica evidente na série, por exemplo, que quando vai desenrolando, né? Então é um caso que o cara ele é um político, então começa aí, né? Ele é político, ou seja, tem um brilho, tem um poder, é elevado, tem um sucesso, e ele é super amigo do primeiro-ministro da Inglaterra. Ou seja, o cara que é o top. Ninguém está acima, só a rainha da Inglaterra que está acima do primeiro-ministro. Então ele é super amigo do cara. Muito bem influenciado ali, né? Muito bem, tem influências, assim, altas, alto nível. Né? E aí você vai vendo... Bem relacionado. E aí a série vai contar sobre um caso, porque aí vem à tona que uma moça acusou ele de estupro, né? E aí isso é um escândalo, e é muito legal, porque os primeiros episódios da série, quando chega ali, se não me engano é no final mesmo do episódio, quando os repórteres chegam para falar com ele, né, e falar sobre isso, ele recebe assim uma porrada que ele cai. Então, representa muito esse lugar de, puta, rompeu meu narcisismo aqui. Despenquei do 30º andar do meu narcisismo. Despenquei, exatamente. Caí de costa no chão. Caí de costas no chão. Que é isso, né? O narcisismo, ele sempre tá tentando manipular ali a imagem dele para que a imagem dele seja intacta e nada destrua a imagem. Por isso que ele nega muitas vezes, por isso que ele manipula, por isso que ele não ouve o outro, porque ele tá sempre ali tomando conta dessa imagem ser uma boa imagem, ser bem visto. Então, qualquer coisa que vai desorganizar essa imagem, ele dá um jeito de burlar isso. Exato. Aí, no segundo episódio, quem cai é a mulher. No final também tem porque aí é o momento onde ela descobre, né, que na verdade ele teve um caso com essa moça.
né? Então, não foi uma coisa qualquer, Uma acusação assim, né? do nada, Uma acusação. Isso, ele teve um caso com a moça. E aí, no desenrolar da série, quando ele vai mostrar o momento onde eles terminam a relação, Vai contar o final da série? Não, o desenrolar da... A gente falou que a gente ia dar spoiler para as coisas ficarem muito pra caramba, claras, porque né? essa questão da, Então, essa não tem questão da como. acusação do estupro não aparece no primeiro e segundo, aparece um pouquinho depois ali. Mas a gente vai falar porque a ideia é poder deixar explícito, né, a intenção. Então, é poder assistir a série, inclusive, com outros olhos. Então, assim, quando ele vai terminar com ela, ele chama e... Com a amante. ele chama e pronto, acabou. Olha, é isso. Tchau. Não é mais interessante pra mim, não tá mais trazendo benefício, então pronto, acabou. Ela chora e ele... Dane-se. Né? Você tá chorando, tudo bem, vida que segue. Ele, inclusive, chama no meio do trabalho e fala, olha, entra aqui na minha sala, acabou por aqui, não dá mais pra gente se ver, pronto, acabou. E aí ela fica tomada pela emoção, porque ela tava se apaixonando, tava apaixonada por Envolvida. ele, e dane-se, né? Então, assim, não se preocupa com o sentimento do outro, com esse cuidado na relação com o outro, né? Então, isso é uma das outras características. Essa empatia, essa responsabilidade afetiva, né? Nem Não, porque é isso. O que importa são os benefícios que a relação vai me trazer. Não está mais trazendo benefícios? Tchau. Não preciso mais dessa relação. Não preciso. Vou buscar outra que me dê um outro benefício ou que vai atingir o propósito que eu quero agora na minha vida, né? Eles acreditam ser muito especiais e únicos. Então, tudo é sobre eles. Tudo. Não importa. Não importa o que você está me dizendo, se eu te machuquei, ou se você pensa de um jeito diferente, né? O que importa são eles. Eles são o centro do mundo. Tem uma demanda de admiração excessiva, precisa que o outro admire ele o tempo todo, que o outro dê afeto, que o outro cuide, que o outro olhe para ele, elogie. Então sempre vai buscar isso. Tem o sentimento de possuir direitos, é meu direito, né? É meu direito, eu tenho o direito de estar aqui, eu sou superior. Você sabe com quem você está falando? Esse é um clássico, né? Você sabe com quem você está falando? Que eu vou te explicar com quem que eu tô falando. Exato. Então aí explora as relações, não tem empatia, né? Tem uma questão de inveja dos outros e achar que os outros os invejam também. Então, você vê que a pessoa, o outro tá ganhando, ou o outro tá crescendo, ou o outro ganhou algo, se dando bem. Essa pessoa, ela não vai ficar feliz. Ela não consegue ficar feliz. Ela não consegue expressar alegria por ver o outro sendo potente, melhor, se dando melhor que ela, benefício. Exatamente, se dando melhor que ela. Né? E tem esses comportamentos ou atitudes ali arrogantes, insolentes, mas que não, na verdade, não necessariamente seja tão impositivo, né? Mas é uma arrogância que você vai falar, mas você está sendo arrogante. Não, eu não estou sendo arrogante. Eu só estou te explicando as coisas do meu ponto de vista. É você que não está entendendo o que eu estou falando. Saca? Então vai manipulando essa relação, né? Então, assim, isso tudo são vários critérios, claro, que a gente vai ali investigando para a gente dar esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Mas existem esses traços, né? Então a pessoa pode ter um pouco disso, mas não necessariamente ser um narcisista. Mas por que é importante a gente falar tudo isso? Porque numa relação com um narcisista... O que eu queria dizer, né? Ó, que gostoso, adorei, obrigada, Sola, de você mandar o recado. Vocês estão descrevendo meu pai. Então, assim, olha que legal ir percebendo estes pontos, que pode ser de fato algo patológico, ou pode ser apenas traços altos, mas o quanto dá um clique para nós, né? Perceber, opa, mas essa pessoa tem essa, como é que eu me sinto, né? Trazer a essa reflexão. Exato. Isso é importante, a gente identificando, até para entender o funcionamento da relação. Por quê? Porque o narcisista, ele vai precisar de um dependente, de alguém dependente dele. Por quê? Porque tá ligado à imagem. Então, se eu não tenho outro para ser espelho,
para me admirar, para olhar para mim e falar o quanto eu sou bom, para eu ter um lugar de poder acima. Não tem sentido nenhum. Sem plateia não tem palhaço, como Sem dizem. plateia, exato. Né? Então se eu não tenho esse outro, não tenho graça. Não. E se esse outro não me admira mais, ele não tem mais função. Não tem, eu vou arranjar outro. Vou arranjar outra pessoa para me admirar. Então, quando nessa relação de dependência e codependência ali que vai se criando nessa relação com o narcisista, quando a pessoa que está ali sendo o espelho, né, ela começa a se distanciar, existe um grande pavor desse narcisista e ele vai fazer de tudo para trazer ela de volta, porque ele precisa que ela olhe para ele precisa do espelho. E esse é um ponto super importante, porque de forma geral, o narcisista ele não vai assumir que ele está errado. Porém, quando ele está perdendo o seu espelho, né, ou vamos brincar assim, o narcisado, né, quando ele está perdendo a pessoa que nutre o narcisismo, aí ele assume. Aí ele fala, não, mas eu estava errado, não, mas eu fiz isso por um momento de fraqueza, não, mas eu fiz isso porque taraná, taraná. E reconquista a pessoa, reaproxima, né, o canto da sereia, hipnotiza. A pessoa estando hipnotizada novamente, já acabou, já caiu por terra toda a percepção do erro, do pedido de desculpas, esse tipo de coisa. Sim. Ele não vai pedir desculpa sinceramente. Ele tá pedindo desculpa porque ele quer que você volte pro lugar do espelho, de espelhar a imagem maravilhosa dele. Né? Eu até brinquei, a gente está conversando um pouco sobre isso, eu até brinquei, parece que você está se relacionando com o advogado na audiência, né? As falas, é tudo muito bem amarrado, é tudo muito bem arquitetado, e depois de um tempo, quando você deixa de se relacionar com essa pessoa, você fala, gente, mas era tão nítido que era uma manipulação, né? Como que eu não percebia? Sim. As pessoas não percebem. Não percebe, e aí assim, só dando uma puxada aí, assim, não dá pra gente falar, diagnosticar, né, isso pra gente diagnosticar a gente precisa conversar, né, não é assim, diagnóstico de boteco. Vamos fazer um diagnóstico de boteco, né? Mas aí ouvi muito que existiu aí no Big Brother, que acabou aí, uma pessoa com traços muito narcisistas e que conseguiu manipular muito bem todos. Foi o mocinho que ganhou? Então, parece que sim. Parece né? que sim. Parece que sim. E aí, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque se você não identifica... Nós não estamos dizendo que o moço é narcisista ou que ele é patológico. Não estamos diagnosticando ninguém. Isso, não estamos diagnosticando. O que nós estamos dizendo é, vocês conseguiram prestar atenção em traços narcisistas? Traços de manipulação do rapaz lá? Porque assim, se a gente não identifica fora, se a gente não tem condições de identificar fora uma manipulação... No reality show que tá na televisão, né, que você tá assistindo na televisão e você tá vendo, você fala, cara, que manipulador! Cara, que nananã, sei lá, eu não assisti, mas o que me contaram, né? O cara foi pro quarto dormir, tipo, ele se retirou e depois de algum jeito teve a manipulação, porque ele estava sendo excluído, parará, parará. Então, tem muita manipulação ali que as pessoas acabam não vendo. Até o que a gente falou na nossa outra live lá sobre o tapa do Will Smith lá no Oscar, né? Tem tanta manipulação que a gente não percebe, e aí se você não consegue identificar isso no programinha que você está assistindo na televisão, como é que você consegue ver isso dentro da sua relação? E o pior, como é que você consegue ver isso você fazendo? Porque às vezes nós somos abusivos. Nós somos narcisistas, temos traços altos de narcisismo e não temos consciência disso. Sim, sim. Para o narcisista é muito difícil. Tanto que é muito raro um narcisista fazer terapia. Ele não faz. Ele não vem para terapia. E se ele vem, ele não mantém o processo. Ele não fica. Não fica. Por quê? Porque... ir para terapia é você olhar no espelho e enxergar todos os seus lados. Os lados bons, os lados ruins. O seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Ele não consegue, ele não tem condições de olhar no espelho real. Né? Olha, e aí o terapeuta tem que espelhar ele. O que o terapeuta não vai fazer. Isso. Né? Olha, Laís, o seu trabalho está desconstruindo a imagem perfeita do narcisista. Você acha que ele vai ficar? Não vai ficar. Você não vai ter mais utilidade. Na verdade, o narcisista adoece
busca terapia, melhora um pouquinho e vai embora, porque não quer desconstruir, né? Não quer Não. derrubar Muitas essa vezes, eu já imagem ouvi ideal. muito, assim, de pessoas que não vieram, né, pra sessão, claro, assim, não são pacientes, são pessoas do dia a dia, assim, próximas. Mas já ouvi dizerem, não, mas eu sou o meu próprio psicólogo. Ah, lógico. Não Eu resolvo os preciso meus de problemas. psicólogo, eu resolvo os meus problemas. Imagina, um grande medo de lidar com as feridas enormes que tem ali e que ele não vai ver mesmo, porque faz parte da característica do transtorno, né? Mas voltando à série, porque também nosso tempo aqui a gente não quer Sim, sim, sim. despender Passado. muito, né, da nossa Isso. proposta. Mas assim, acho que tem dois pontos que são muito importantes na série. Que a gente vê ali. A gente vê toda essa manipulação dele. No julgamento é muito interessante porque ele fica o tempo todo olhando para a esposa, ou seja, vendo se tem a plateia. Né? A esposa olha também ele na corrida, né? Na fase ali antes deles casarem. Então O tem namoro. sempre. Fica muito claro a necessidade desse outro ali que está me assistindo, né? Que está ali olhando. E ele, palco, né? Central do julgamento. Então, assim, ele estava no espetáculo que ele queria. Né? Claro. E muito sutil, ele muito hábil na manipulação dele, e às vezes você olha, nossa, será que é? Será que não é? Será que eu. Porque tem esse lugar de distorcer a realidade. Então, quem que será que tá errado? Nossa, mas ele tá errado, será que ele fez? Não, eu acho que é a moça que fez. A moça tá querendo algum golpe, né? Sou Você eu vai se que questionando sobre a realidade. sou eu que tô louca? Será que é ele que tá louco? Quem que tá louco? Quem que tá com a verdade? De quem que é a realidade, né? Sim. É E muito, a gente, é muito competente nisso. muito. E às vezes você nem percebe, porque tem todo esse canto Uhum, da sereia, né? uhum, Na série vai se desenrolando e vai mostrando um momento da mãe que ela vai lá conversar com a sogra e fala, mas eles. Como assim, né? E a sogra conta que ele, desde criança, ele roubava nos jogos, ele não aceitava perder nos jogos, né? De criança. Mas você não fez nada? Não, ele tem que ganhar, né? Então, assim, essa mãe investindo esse lugar super narcísico do filho. E desde criança já tinha esses comportamentos. Que aí não é que a gente não diagnostica criança com transtorno de personalidade narcisista, nem adolescente, a gente espera ali na fase a adulta, vida é um adulta. transtorno que vem na fase adulta, mas podem Uhum, existir traços já que a uhum, gente vai altos. notando, né? Mas não tem o diagnóstico ainda porque não é possível. Uhum, isso. Outra. Pode falar. Pode falar. Não, não, eu queria dizer que é importante trazer o olhar para isso, né? Só ali, porque como a nossa ideia sempre é descomplicar a psicologia, a gente sempre tenta trazer para o aspas mundo real, né? Porque o nosso olhar enquanto psicólogo é muito diferente de um olhar de uma pessoa que não é da área, né? Mas a gente sempre tenta trazer esse olhar curioso, esse olhar da percepção. Não é para ficar diagnosticando ninguém, mesmo porque até nós não gostamos de fechar ninguém em diagnósticos, né? Eu acho que a gente pode se reinventar de diversas formas. Vamos compreender, essa é a ideia. Né? Então, vamos ampliar o olhar, vamos perceber, né? E às vezes você pode falar, poxa, nossa, olha meu pai, olha meu marido, olha meu irmão, olha eu mesmo. Né? Isso que é o Sim, legal. sim. E aí, pra gente não estender muito, né? Mas só fechar Uhum. aí com a esposa, então tem a cena onde a esposa começa a querer voltar para fazer o trabalho dela, né? Porque ela não trabalha, então ir para a independência e ele sutilmente manipula ela. Não, mas agora, tá? Mas você nunca gostou do seu trabalho? Como assim? Você nunca gostou do seu trabalho? Porque agora você vai no meio do julgamento, você vai querer sair, você vai querer me abandonar? Eu preciso de você lá, eu preciso que você vá, né? E aí tem todo o conflito dela nesse lugar, porque normalmente funciona assim: são duas pessoas com uma autoestima muito baixa. Só que a autoestima do narcisista, ela é inflada. A autoestima não, a imagem dele é inflada. Pra mascarar essa autoestima baixíssima Cocô. que ele tem, né? E aí ele vai buscar alguém que, claro, tenha uma baixa autoestima também, porque vai cair nesse enredo e vai permitir que ele manipule, Vai se que ele enroscar. domine, isso, vai se enroscar, e para que fique ali como aquela plateia dele, né? E reforçando essa autoestima dele, que é péssima no final das contas. Só que tá muito bem trabalhada numa imagem maravilhosa ali, narcísica e Construído, né? inflada, né?
Sim, então... E aí o legal é que a gente consegue ver o que tem por trás, né? Se vemos traços muito altos de narcisismo nosso ou das pessoas ao nosso redor, a gente consegue, de alguma forma, até desenvolver empatia e compreender da onde isso vem. Né? Como é que essa pessoa construiu essa imagem tão inflada, né, para esconder o que tem por trás, né, o que realmente é a causa disso. Uhum. E a saída disso é trabalhar a autoestima, né? E você conseguindo fazer esse movimento de sair dessa dependência, né? E sabendo que você vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, até uma hora que você enxerga e consegue ter forças de sair dessa trama toda que é se relacionar com alguém narcisista. Narcisista, a gente ouve muito isso, mas se tá nessa relação, se essa relação é ruim, se isso tá se repetindo, esse ciclo de novo esse ciclo, aconteceu tal coisa e ele falou que ele vai mudar, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, e aí ela não percebeu, ela voltou para de novo, exatamente. Uhum. Sair de um ciclo de se relacionar com o narcisista é algo extremamente complexo. É possível, sim. Demanda um trabalho muito grande do espelho, né, do narcisado, né, para que ele vá se fortalecendo, né, e aí essa relação possa se modificar. E muitas vezes a outra pessoa também se modificar, se tratar de forma verdadeira, né, e terem aí um futuro juntos saudável para os dois, né, porque esse ciclo aí não é saudável para ninguém. Não, exatamente. Muito bem. Tem várias outras questões pra gente falar, né? A gente ficaria aqui 2 horas falando de narcisismo. A gente não pode ficar muito tempo, porque a ideia é que sejam lives curtinhas 20, sim. Máximo meia horinha aí, a gente falando desses assuntos todos. Sim, espero mas que vocês tenham... A saída desse lugar é a consciência. Por isso que a gente está falando e a gente quer falar muito sobre esse tema, porque só tem um jeito de sair dessa relação, que é com a consciência. Exato. Espero que vocês que estejam aí tenham entendido, tenham gostado, que isso tenha trazido consciência e reflexão. Amei que recebemos aí vários coraçõezinhos. Adoro, muito obrigada. Nós vamos continuar esse assunto com certeza, né? Olhem em retrospectiva aí para a questão do Big Brother, né? As figuras ali. Será que eu consigo ver agora alguns joguinhos de manipulação ou muitos jogos de manipulação? Quem assistiu a série, né? Reflete um pouco sobre ter assistido. Quem ainda não assistiu, desculpem pelo spoiler, mas a gente espera que traga reflexão para vocês, caso vocês queiram assistir. E a gente continua falando desse assunto. Mandem recado, sempre tem uma caixinha, manda pra gente lá se vocês entenderam, se vocês gostaram, se ajudou, e mandem sugestões de tema. Obrigada, Flávia, que legal que você gostou do tema, parabéns, muito bem, muito obrigada. E é isso, gente, nos vemos na próxima quinta, 12h15, para as nossas lives de quinta, né, nossas pílulas semanais de autoconhecimento. Exato. Compartilha com os amiguinhos aí, principalmente aquela pessoa que está se relacionando com alguém que tenha um pouco esses traços, né? Gostou demais, muito boa live, parabéns, adorei, muito esclarecedor, que ótimo, fico muito feliz em saber que ajudou aí. Gente, fiquem com o meu caloroso abraço, ótima semana para vocês. Obrigada, pessoal, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!